Projeto de Técnicas de Programação 1, 2020.2, da Universidade Federal do Ceará. Aluno João Pedro Gonçalves. Os tópicos da apresentação vão ser as implementações obrigatórias do trabalho, os testes aplicados e uma aplicação que foi desenvolvida utilizando todas as funcionalidades propostas. Então, vamos ao código. Primeiro, nós vamos começar com a implementação da classe perfil. Então, aqui eu implemento exatamente todos os atributos obrigatórios, sem nenhuma novidade, conforme está especificado. String para usuário, um vetor de perfis são seguidos, um vetor de perfis são seguidores e um vetor de tweets é a timeline. Então, vou determinar se o usuário é ativo ou não através de um boolean. Para o construtor da classe, eu utilizo o nome do usuário. O usuário já começa como um usuário ativo e os vetores são inicializados sem nenhuma informação, por enquanto. Para adicionar um seguidor, assim como para adicionar seguidos e como para adicionar tweets, eu estou simplesmente usando um método adicionar, que já é um método da biblioteca básica do Java. Ok, eu tenho formas de acessar os atributos, né? No caso, os atributos eles foram feitos privados, eu só posso acessá-los com seus respectivos métodos de acesso. Né? Pegar usuário, pegar seguidores, pegar seguidos, pegar timeline e tenho um método também que vê se meu usuário está ativo ou não, acessando o atributo privado ativo, e temos um método aqui para setar, mudar a situação do usuário, se é para ativo ou não. Agora vamos falar sobre uma classe que foi citada aqui, que é a classe tweet. Então a classe tweet, ela tem dois atributos, usuário e mensagem. Nós temos um construtor básico que apenas recebe strings e atribui aos strings, que são atributos privados. Depois nós temos os getters e setters aqui, e só isso por aqui. Continuando, nós vamos ver aqui as classes pessoa física, que estende a classe perfil. A novidade em relação à classe perfil é que ela vai ter um atributo aqui também privado correspondente ao CPF, e o construtor aproveita parte do construtor da classe pai e adiciona uma funcionalidade aqui para atribuir o CPF. Nós temos aqui dois métodos, que é setar CPF e pegar o CPF. De forma muito semelhante, nós temos a classe pessoa jurídica, que é idêntica à classe pessoa física, com exceção do nome desse atributo, que é o CNPJ. Em seguida, nós vamos para a nossa classe repositório. Então, aqui na interface, na interface repositório, nós temos três métodos: o método buscar, cadastrar e atualizar. O método buscar, ele vai nos retornar um perfil e, como argumento, nós passamos um string. As duas próximas têm como argumentos classes do tipo perfil, objetos cujo tipo deve ser perfil. Nós já vimos
que significa essa classe. O tipo de retorno é void. E no caso a cadastrar, ela lança uma exceção UJC exception, e o atualizar lança a exceção UNC exception. Vamos ver o que significa cada uma dessas. O UJC, ela vai nos dizer se o usuário já foi cadastrado ou não. No caso aqui eu tenho um atributo privado que vai ser usado para lançar, para melhorar a mensagem da minha sessão. Ok. De forma semelhante, nós temos o UNC. O UNC é uma exceção que diz que o nosso usuário já foi cadastrado. E tem uma estrutura semelhante à da UJC que foi vista anteriormente. Então, de repositório, nós vamos para a implementação da classe repositório. Na implementação, nós temos um atributo privado que é o repositório. O construtor simplesmente inicializa um vetor de perfis. Nós temos um getter aqui para o atributo repositório. Então, no método, temos agora os nossos métodos, mas agora começam um pouco mais complicados. Nós temos o método cadastrar. Primeiro de tudo, ele vai receber um argumento tipo perfil e ele vai analisar se existe algum perfil repetido. Como eu faço isso? Eu acesso o meu atributo repositório, que tem todos os meus usuários cadastrados, todos os perfis de usuários cadastrados. Eu vou usar o stream mais o método nmatch. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se existe algum match, ou seja, se algum dos objetos participantes desse stream, ou seja, algum dos perfis no meu repositório, ele atende uma determinada condição. Se ele atender determinada condição, eu vou receber um verdadeiro ou um falso. No caso, eu vou checar se algum usuário já tem o nome que eu acabei de lançar como argumento do método cadastrar. Se existir algum usuário com esse nome, ele vai ser repetido. Se ele for repetido, eu vou entrar nessa primeira opção desse laço e eu vou lançar uma exceção. Caso contrário, eu cadastro o usuário normalmente. Ok. Próximo método é o método buscar. No método buscar, eu passo um string com o nome de usuário e eu vou iterar sobre o meu repositório, meu vetor de perfis, e eu vou ver se existe algum perfil que possui esse nome. Se o usuário existir, se o meu laço retornar alguma coisa, eu retorno o perfil. Caso contrário, eu retorno nulo. Nós temos o próximo método, que é o método atualizar. No caso do método atualizar, eu vou buscar o perfil que eu desejo alterar. Se o buscar me retornar nulo, eu não vou fazer nenhuma alteração, então eu entro na primeira opção do laço e eu lanço a exceção. Caso contrário, eu vou checar o index do usuário que eu busquei e nesse index eu vou substituir os objetos. Ok? Próximo.
Depois de repositório, nós temos a interface MyTwitter. Então, no MyTwitter, iMyTwitter, né, e MyTwitter, que é a interface que nós vamos implementar. Então, nós temos primeiro criar perfil do usuário, cancelar o usuário, twittar, timeline, tweets, seguir, número de seguidores, número de seguidos, seguidores e seguidos. São todos métodos obrigatórios da implementação do trabalho. Na classe MyTwitter, eu vou importar algumas bibliotecas que eu vou precisar, como vetor e stream collectors. Ok. Aqui eu vou instanciar um atributo do tipo e repositório usuário, né? Como construtor, eu vou receber uma classe do tipo repositório, um objeto do tipo repositório e atribuir a meu atributo privado repositório. Ok. Ao criar o perfil, eu vou tentar cadastrar um usuário, que é um método implementado pela classe repositório. Caso ocorra sucesso, o usuário é cadastrado. Caso contrário, eu vou lançar a exceção PEE. Então vamos à exceção PEE. PEE, perfil já existente, ou seja, eu vou checar se o perfil com esse nome de usuário já existe. Caso contrário, eu não lanço a exceção. Se existir, eu lanço a exceção. Ok. Então vamos a cancelar perfil. Então, em cancelar perfil, eu vou buscar o usuário. Se a minha função retornar Lulo, eu lanço uma exceção. Caso o perfil que eu consegui buscar estiver inativo, eu lanço outra exceção. Então, no caso da exceção do perfil nulo, eu vou dizer que não foi possível encontrar o perfil, então o perfil com o nome de usuário, que é o perfil que eu passei, não existe. E eu passo para lançar essa exceção. No caso do perfil estar inativo, eu vou lançar a seguinte exceção. Ela verifica que o perfil de nome está desativado e lança essa mensagem. No final, se eu não tiver batido em nenhuma das exceções, eu vou setar o perfil do usuário, o atributo, né, se ele está ativo ou não, como falso. O twittar são dos métodos mais complicados aqui. Primeiro de tudo, eu vou buscar o perfil, eu vou instanciar aqui como auxiliar um vetor seguidores e um vetor novo tweet. Eu vou checar mais uma vez se o usuário, se ao buscar o usuário ele foi nulo. Eu vou checar se a mensagem foi maior do que 180 caracteres e eu vou checar se o usuário está ativo. A primeira e a terceira exceção nós já vimos, então nós vamos ver aqui a terceira. A terceira, ela lança essa mensagem, caso a mensagem seja maior, eu vou dizer o usuário com o respectivo nome não pode inserir o tweet porque a mensagem está fora do padrão. Ok.
Próximo passo, nós vamos criar um tweet com o usuário que nós buscamos no repositório, ou seja, tem que ser um usuário válido, e a respectiva mensagem que nós acabamos de digitar. Em seguida, nós vamos adicionar ao nosso perfil o tweet. Nós vamos agora checar os seguidores desse perfil. Então, nós vamos buscar os seguidores. Se os seguidores forem diferentes de nulo, ou seja, se existir seguidores para o perfil que tweetou, eu vou fazer a seguinte operação. Eu vou adicionar na timeline desses usuários o tweet. Como é que eu faço isso? Eu pego os seguidores, eu vou filtrar. Esse filtro faz o quê? Eu vou checar se os perfis dos seguidores eles estão ativos. Se eles estiverem ativos, eu vou para cada um deles, com esse for each, eu vou adicionar um novo tweet, que foi o que eu criei aqui. Próximo, nós temos o método timeline. No caso, eu vou buscar o perfil, vou checar se ele está nulo. Se eu encontrei o perfil, vou checar se vou lançar a respectiva exceção. Vou checar se o usuário está ativo, se ele estiver ativo. Se ele não estiver ativo, eu lanço a exceção. Caso eu não lance nenhuma dessas exceções, eu vou adicionar o tweet na timeline. Primeiro, eu vou filtrar. Eu vou filtrar para ver se os usuários estão ativos. E eu vou reunir todos esses tweets de usuários, apenas de usuários que estão ativos, em um vetor. Então, para isso que eu usei aquela biblioteca importada. Primeiro eu vou filtrar, depois eu vou reunir em um vetor de tweets, e eu retorno a timeline, o tipo vetor de tweets. O próximo é tweets. No caso aqui é um método bastante semelhante ao anterior. A diferença é que eu vou filtrar os tweets do meu usuário. Então, só vou printar tudo aquilo que o meu usuário tiver. Então, eu vou checar se o meu usuário é existente e se ele não está desativado. Ok? Caso contrário, eu lanço as exceções. O método seguir, ele vai buscar no repositório tanto o seguidor quanto o seguido. Se o seguidor for nulo, eu vou lançar a exceção seguidor perfil inexistente e dizer existe perfil inexistente e esse é seguidor. Do mesmo modo, posso ter um perfil inexistente, se caso for o perfil do seguido, eu vou lançar a exceção que não existe esse perfil e é do perfil seguido. No próximo passo eu vou checar se ele é ativo, caso contrário eu lanço a exceção. No caso também, se é ativo o seguido. O próximo eu vou checar se o seguidor e o seguido não são iguais. Se eles forem, eu lanço a exceção. Próximo. Se tiver tudo ok, no perfil seguido eu vou adicionar um seguidor e no perfil seguidor eu vou adicionar um seguido. O número de seguidores é a próxima função. No número de seguidores eu vou checar se o perfil é nulo. Se o perfil for nulo, eu lanço uma exceção. Se o perfil estiver ativo,
não estiver ativo, eu lanço também uma exceção. No caso aqui, eu vou pegar os seguidores, vou lançá-los em um stream, eu vou filtrar o stream só com os usuários ativos e depois eu vou contar os usuários ativos. Então esse vai ser o número de seguidores. Eu não vou contar seguidores inativos. O número de seguidos é muito semelhante ao anterior, com a diferença de que eu vou buscar o número de seguidos do perfil. Seguidores. No caso dos seguidores, eu vou buscar um perfil no repositório. Mais uma vez eu checo se ele é inexistente e se ele está desativado. Eu vou retornar o stream dos seguidores, né? Vou filtrar com os usuários que estiverem ativos e aqui eu uso o collect para retornar essas informações em um vetor de perfis. O método seguidos é muito semelhante e ele é muito semelhante ao anterior. A diferença é que ele vai pegar aqui os seguidos ao invés dos seguidores. Então finalizei aqui as classes principais e obrigatórias da aplicação, assim como todas as exceções. Eu vi esse daqui também, seguidor inválido. Todas as exceções, então, do meu Twitter. Agora nós vamos para os testes. Então, como teste, o que foi que eu fiz aqui? Eu testei como seria lançada cada exceção. No caso, eu lanço a exceção usuário já cadastrado, usuário já cadastrado, usuário UNC, usuário não cadastrado, usuário inexistente, né? Usuário não cadastrado, e usuário não cadastrado. Estou testando aqui quando essas exceções vão ser lançadas. Então vamos lá rodar o código. Certo. Só dar uma limpadinha aqui. No primeiro caso, eu vou tentar cadastrar o usuário Juca uma vez, vai dar certo. Segundo caso, o usuário já foi cadastrado, eu tentei cadastrar um usuário com o mesmo nome, então ele vai me lançar uma exceção. Não foi possível cadastrar o usuário de nome, que foi esse usuário que eu usei. No outro caso eu tenho aqui que o usuário não foi cadastrado, então não é possível atualizar algo que não foi cadastrado. No primeiro eu atualizo, no segundo eu tento atualizar um usuário não cadastrado e eu lanço a exceção. Esse foi o teste da repositório. São só os testes para lançar as exceções de forma simples. O próximo é o teste do meu Twitter. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui. Tá. É bem grande o código e a intenção é exemplificar como as funcionalidades vão funcionar da função meu Twitter. No caso aqui, eu começo com inicializando repositório, o Twitter, o perfil, alguns perfis, e eu vou fazer o quê? Vou tentar criar perfil e bater nas exceções. Vou tentar cancelar um perfil e bater nas exceções e lançá-las conforme. Vou testar a função Twitter
e testar os casos em que eu bato nas exceções. Depois eu vou testar o método seguir, lançando todas as exceções. Nesse caso aqui eu crio primeiro os perfis, depois eu lanço as exceções, eu atribuo, faço a execução de código que vai lançar as exceções. Aqui eu vou, é uma sequência de chamadas de métodos que não vão lançar exceções, ou seja, vão seguir usuários com sucesso, para que eu possa mais na frente testar outras funcionalidades. No caso aqui eu vou testar o número de seguidores, lançando antes as exceções e posteriormente salvando o número de seguidores corretamente, quer dizer, acessando o número de seguidores corretamente. Aqui eu tenho a funcionalidade do número de seguidos. Aqui eu vou testar o vetor de seguidos que vai sendo retornado. Mas aqui na frente eu seto um usuário como inativo, né, de uma maneira mais direta, acessando diretamente o seguidor, para que eu possa testar se esse usuário vai ser retornado nos seguidores, ou seja, o objetivo aqui é que seguidores inativos não sejam retornados. Aqui nós temos o teste de vetor de seguidos e da mesma forma eu vou ver se ao setar um seguido como inativo, se ele vai ser retornado. No caso aqui eu vou testar o Twitter, o método tweetar, com testes para timeline e tweets. No caso aqui eu faço os usuários seguirem outros usuários entre si. Depois eu vou tweetar. E depois de tweetar eu vou testar a timeline. Ou seja, eu vou ver se tweets de outros usuários estão entrando na timeline de usuários que são seguidos por quem tweetou. Então, aqui eu vou demonstrar que usuários inativos não recebem tweets e mais à frente eu vou demonstrar também que tweets de usuários inativos não são exibidos. Aqui nós temos os testes para tweets. Eu coloco os usuários para tweetar. Depois eu seto algum usuário que estava inativo e vou tweetar novamente. Aqui eu vou comparar a timeline do usuário. Depois de tweets próprios, para demonstrar que os tweets dele vão entrar na sua própria timeline. E depois eu vou receber aqui os tweets de um determinado usuário para demonstrar que os tweets dos usuários são diferentes, né? Ou seja, os tweets, que são as mensagens só daquele usuário, são diferentes dos tweets que estão presentes na timeline. Lembrando que toda vez que eu vou printar os tweets aqui em tela, eu não faço nenhuma alteração nos objetos retornados. Eu estou apenas mapeando e printando cada um dos dados retornados.
Então eu vou executar aqui o código. E ele vai aqui lançar as exceções, no caso dos usuários repetidos, perfil que não existe, perfil desativado, perfil não existe, usuário desativado. Aqui nós temos já, depois dos testes de seguir, os testes de seguidores. Aqui do 4 para o 3 eu devo ter desativado um perfil. Eu testo aqui que esse usuário não existe. Eu lanço corretamente a exceção que o usuário foi desativado. Aqui eu testo, por exemplo, os seguidores. No caso aqui nós temos os seguidores, o número de seguidores. E no próximo caso, eu demonstro que esse usuário de nome Arlete, foi desativado, então ele não vai aparecer no segundo vetor. Do mesmo modo, no caso dos vetores seguidos, no mesmo caso do vetor de seguidos, eu desativo um usuário. Como eu desativo um usuário, ele não deve aparecer no meu vetor de seguidos. Aqui nós temos o exemplo da timeline. Eu vou printar a timeline do usuário Marinette. Então nós temos esses seguintes tweets. Depois eu tenho a timeline, o usuário Marinette estava desativado. Eu fiz um tweet, estava desativado e eu o ativei. Então aqui eu vejo que o usuário Eurinet tem um post a menos do que o usuário Marinette. Por quê? Porque o usuário estava desativado, então ele não pôde receber um tweet na sua timeline. Então aqui eu comprovo que perfis que estão desativados não vão receber tweets na sua timeline. O próximo exemplo relevante aqui, eu tenho que a timeline do usuário depois de tweets próprios é a seguinte. Tweets do usuário, aqui eu estou colocando o nome do usuário primeiro, o tweet, nome do usuário, tweet, nome do usuário, tweet. Então o usuário Letícia o usuário Marinette tem na sua timeline 1, 2, 3 tweets do usuário Letícia. Depois tem 1, 2, 3 tweets próprios e mais um tweet do usuário Glória. Depois nós vemos os tweets do usuário Marinette. No caso, vai possuir apenas tweets dela mesma, chamando o método tweets. Marinette, Marinette, Marinette. A timeline, depois eu vou demonstrar aqui que um usuário do usuário Marinette vai ser desativado. No caso é o usuário Letícia, que tinha 1, 2, 3 posts na timeline de Marinette. Então, a timeline do usuário Marinette, depois de desativar o usuário Letícia, vai conter o quê? Posts de Marinette, 1, 2, 3. E nós temos aqui um post do usuário Glória, ou seja, apenas os tweets do usuário desativado não apareceram na timeline desse usuário. Ok, esse é o fim da explicação dos testes da classe MyTwitter. Ok. Vamos ao próximo
Aqui nós temos um pequeno banner que vai ser utilizado pela aplicação que vai rodar na linha de comando. A aplicação está na classe App e ela é interativa na linha de comando. A ideia da aplicação era que ela lesse um arquivo e pudesse povoar o repositório antes de iniciar a aplicação, mas quer dizer, que existisse a opção de, dependendo da escolha do usuário, de acessar um arquivo e, a partir desse arquivo, povoar o repositório. No caso aqui, eu coloco alguns exemplos de perfis que serão utilizados caso o usuário opte por isso. Então, no código nós temos, primeiramente, que eu vou tentar carregar o banner que eu acabei de demonstrar no TXT. Em seguida, eu vou carregar uma opção do usuário, me dizendo se ele deseja carregar ou não exemplos com os objetos. Então, eu recebo, através dessa variável aqui, que vai nos acompanhar durante todo o código, que é a controle, que vai receber strings, ints da linha de comando. No caso, a linha de comando é uma classe scanner, que vai checar as nossas entradas no prompt. Ok, então, nesse primeiro laço, enquanto eu não responder com sim ou não, um Y maiúsculo, um Y minúsculo, um N maiúsculo, um N maiúsculo, eu não vou sair desse laço, ou seja, eu espero a resposta do usuário. Se ele responder sim, eu vou atribuir os exemplos ao meu repositório. Vou utilizar a classe meu Twitter para seguir usuários, ou seja, já começo com alguns seguidores. Caso contrário, eu começo a aplicação sem nenhum exemplo. Ok? Então aqui nós temos a tela inicial. Aqui eu setei algumas variáveis de controle. Eu imaginaria ter tempo de ter usado singletons, para singletons para implementar isso daí, para ficar um código mais limpo, mas infelizmente não houve tempo. Então, essas variáveis elas vão determinar se eu vou printar as opções de tela. As opções de tela são apenas um print para dar um norte para o usuário do que ele pode fazer. Então, no nosso primeiro loop, que é o loop principal da tela principal, nós vamos checar o quê? Nós vamos dizer para o usuário que ele tem as seguintes opções: acessar perfil, listar perfis, cancelar perfil, cadastrar perfil ou fechar a aplicação. Enquanto eu não digitar 000, eu não saio do loop principal e a aplicação não é fechada. Ok?
Se eu entrar no primeiro loop de acessar perfil, eu vou desativar a tela inicial, ou seja, eu não vou mais printar essa informação aqui de cima, né? E eu vou ter novas opções. No caso, eu vou buscar o perfil, o nome do perfil que eu vou entrar aqui, né? Vou pedir para o usuário digitar o nome do perfil procurado e vou buscar o perfil. Se eu encontrar, ok, eu sigo em frente. Se eu não encontrar, eu vou dizer que não foi possível encontrar o perfil e eu vou continuar, né? Ou seja, eu vou sair desse primeiro if, vou seguir com os próximos. Eu seto aqui controle, né, para 1, para garantir que eu não vou digitar, por exemplo, um 2 aqui, né, digitar um usuário de número 2 e entrar no próximo loop. Então, isso aqui é uma garantia de que eu não vou entrar nos outros loops, dependendo da entrada de teclado do usuário. E esse padrão, para eu não ficar repetindo, esse padrão aqui vai se repetir em todos os próximos exemplos. Caso o perfil encontrado, né, seja ok, eu vou lançar para o usuário uma sequência de opções que ele pode fazer ao acessar o perfil. Vai poder twittar, exibir a timeline, exibir tweets, seguir, listar seguidores, listar seguidos, descobrir o número de seguidores, o número de usuários ou voltar. Se ele optar por twittar, eu vou escanear o tweet dele e todas aquelas exceções que a gente viu vão ser testadas. Caso alguma delas corresponda, elas serão lançadas. Caso for maior, caso o usuário inexistente, que não deve existir já que o usuário já foi acessado, ou caso o usuário esteja desativado. Ok. No segundo, nós vamos acessar a timeline do usuário. Simplesmente vai ser retornado. No terceiro, eu vou pegar os tweets do usuário. Na quarta, eu vou seguir alguém, então eu vou passar por todas aquelas validações, lançar as exceções correspondentes, caso alguma exceção, em todos os casos, né? Caso alguma exceção seja capturada, eu vou lançar a exceção, vai ser printada em tela e eu vou continuar no meu loop, ou seja, eu vou sair do laço que eu estou e vou para os próximos. No caso aqui eu estou sempre setando o controle igual. Quando eu faço alguma alteração no controle, eu sempre seto o controle para um valor que eu sei que não vai disparar, que não vai fazer com que eu entre em outro laço. No caso aqui, eu saí do 4, mesmo se eu lançar uma exceção, eu vou colocar a variável aqui controle como 4 para que eu não entre em nenhum outro laço, né, depois que eu diga que vou continuar. Próxima eu vou pegar aqui, vou printar perfil de seguidores, perfil dos meus seguidores. Se eu não possuir seguidores, eu lanço essa seguinte mensagem. No caso aqui é semelhante, eu vou pegar os meus seguidos. Se eu não possuir seguidos, eu lanço a mensagem. No próximo é o número de seguidores, que no caso se eu não tiver nenhum seguidor, vai me retornar 0.
aqui o número de seguidos e eu termino as opções de acessar usuário. A próxima é a próxima opção do menu principal, opção 2, lembrando aqui rapidinho, é listar os meus perfis. Então, eu vou listar todos os perfis que estão cadastrados no meu repositório. O objetivo disso é saber quais usuários o manipulador, né, ou quem estiver utilizando a aplicação, que a pessoa que estiver utilizando a aplicação possa saber de alguma maneira quais os usuários que estão cadastrados. No 3, nós temos a opção de cancelar um perfil. Caso o perfil, né, não exista, caso o perfil exista e eu consiga cancelar, eu lanço essa mensagem aqui. Caso contrário, eu vou bater nas exceções já determinadas, né? Usuário inexistente ou usuário desativado. Mais uma vez eu uso aqui, eu seto aqui o controle para que uma entrada minha, né, não faça com que eu entre automaticamente em outro laço. No 4, nós temos aqui as opções de cadastrar um perfil. E no caso aqui eu vou cadastrar um perfil. Eu posso optar, né, eu vou lançar aqui as opções para o usuário, se eu posso cadastrar uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou se eu desejo voltar, né, eu vou sair desse loop e voltar às opções geral. No caso aqui, se eu escolher um, eu vou dizer o nome do usuário, vou pedir o nome do usuário, o número do CPF e eu vou tentar criar o perfil. Se alguma das informações desse meu perfil estiverem incorretas, eu vou pegar a exceção e lançar conforme o adequado. Da mesma maneira, caso eu tente criar um perfil da pessoa jurídica, a diferença é só que eu tenho que utilizar aqui. Eu tenho que dar a entrada no CNPJ. Eu vou criar um perfil de pessoa jurídica e tentar criar esse perfil. Se eu conseguir, dá tudo certo. Caso contrário, eu lanço a exceção. Essas variáveis aqui de controle são utilizadas, a primeira aqui para eu sair do laço, a segunda e a terceira vão reativar os meus menus de opções. Caso contrário aqui, eu entro no 0 e saio do laço e terminei a parte da explicação da aplicação.